Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso podcast Sementes do Evangelho. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão gostando desse podcast? Vocês estão gostando das pessoas que a gente está trazendo aqui, do nosso bate-papo? Qual a sugestão que vocês têm? Se tiver alguma sugestão, pode colocar aqui, viu? Coloca a sugestão de que vocês querem ver, quem vocês querem ver, o que vocês querem ouvir, qual tema vocês querem que a gente converse aqui. Esse podcast é nosso e de vocês também, principalmente de vocês. Hoje nosso tema é muito legal. Nós vamos falar sobre vocação. Será que vocação é só para padres, só para pessoas de ordem religiosa? Ou será que a vocação ela é para cada um de nós? É um chamado de Deus para cada um de nós? Será que a gente consegue ouvir e reconhecer o chamado de Deus para a nossa vida? Qual é a nossa vocação? Então, para falar sobre isso, hoje a gente tem aqui a Thaisa. Oi, tudo bem, Obrigada, Bia? viu? Obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse podcast, né? Um podcast que está nascendo agora. Isso. E que tem esse ideal, né? Esse semear o evangelho, falar de Deus. E é muito bom poder estar aqui. Obrigada pelo convite, muito feliz. Nós que agradecemos. Thaisa, quem é a Thaisa? Qual é a ESA, né? É um movimento? A ESA é um serviço da igreja. Tá. Então, quem é a Thaisa? Como é esse serviço da igreja chamado ESA, que ela vai explicar direitinho já o que significa ESA. Então, fala para nós. Então, a Thaisa hoje, né, é uma Thaisa muito diferente da Thaisa de 11 anos atrás. E eu gosto muito dessa Thaisa. E começa um processo de conversão na Escola de Evangelização Santo André. Então, hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, comunicadora e evangelizadora, né? E o Senhor veio me trazendo para esse universo dele através da Escola de Evangelização Santo André. A Escola de Evangelização Santo André é um movimento, é um serviço da Igreja Católica. E o nosso carisma é a formação, né? Formar evangelizadores, formar formadores de evangelizadores. E, além disso, a gente também tem como marco, né? A gente tem a veneração à palavra de Deus, faz parte do nosso carisma. E também temos um chamado, né? Que é o nosso lema, que está lá em Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como surgiu a ESA, Escola de Evangelização Santo André? Só tem o Santo André de nome, né? Ah, tá. A ESA, ela surge de um chamado feito pelo Papa, né, João Paulo II, que era uma Então é jovem, né? nós temos 45 anos. Gente. A gente surge no México e a gente vem naquele boom da evangelização 2000, respondendo aquele chamado que queria novos evangelizadores para uma nova evangelização. E aí a gente começa na evangelização 2000, indo também, saindo em missão, buscando as pessoas, e aí a gente inicia esse processo. Em 1980, 81, surge no México, o nosso fundador é o Prado Flores. Prado Flores é um grande evangelizador. Escritor, né? Pregador. Maravilhoso. E ele traz tudo isso, ele traz uma nova metodologia, uma nova forma de evangelizar. E o mais bonito da evangelização é que a gente percebe que Prado Flores traz muito daquilo que Jesus utilizava na forma de evangelizar. Então a gente tem muito isso dentro da nossa metodologia, né? Jesus tinha muita analogia, a escola de evangelização dentro do que é a nossa metodologia. Jesus tinha uma questão, vocês percebem, ele repetia muito a mesma coisa, né? Para que pudesse ter essa fixação. Então a gente vem muito desse contexto. A nossa evangelização é diferente. A gente tem uma evangelização ativo-participativa, né, Bia? Então, quando você faz um curso da escola de evangelização, você não fica ali só recebendo, mas você vive experiências e você também oferece naquele momento. E você começou a responder nossa próxima pergunta. Qual é o diferencial dos cursos da ESA? Eu fiz um chamado Nova Vida, né? E eu percebi assim, a ESA, ela trabalha muito com o concreto, né? E tira um pouco do abstrato. Muitas pessoas têm Deus muito no abstrato, né?
não vou falar porque eu não escuto a voz de Deus. E pensa às vezes que Deus vai, né, falar com a gente, oh, meu filho, não é nada disso. Então, vocês trazem muito para o concreto. E isso facilita essa aproximação, né? Então, conta pra gente esse diferencial. Isso, a gente tem tudo muito bem organizado, né? A gente tem uma metodologia, mas a gente tem um programa de formação. E esse programa de formação, ele é dividido em 3 etapas, né? Eu trouxe até aqui para eu não errar. A primeira etapa é o Fundamentos da Vida Cristã. Então, a gente tem cursos, encontros que levam você a um encontro pessoal com Jesus. Então, primeiro eu preciso me encontrar com Jesus para depois eu poder anunciar Jesus. Sim. Porque eu preciso conhecer Jesus, né? E o curso Nova Vida, ele é o primeiro curso. A gente tem, o nosso programa de formação, ele tem 21 cursos, além dos optativos. Aí, a segunda etapa já é para você formar evangelizadores. Então, agora eu vou saber como, uma vez que eu me encontrei com Jesus, eu vou saber como falar desse Jesus para outras pessoas. E a terceira etapa, ela é um pouco maior, né? Ela convida você a formar formadores de evangelizadores. E aí, dentro dessa nossa primeira etapa, que vem o curso Nova Vida, que foi onde, assim, eu sou católica desde sempre, né? Eu venho de um berço católico, já fui de várias pastorais e eu conhecia Jesus. De fato, eu sabia quem era Jesus, toda a história de Jesus, mas eu nunca tinha me encontrado com Jesus. E aí eu me encontro com Jesus, grande, muito grande. E eu me encontro com Jesus quando eu fiz o Nova Vida. Então, eu brinco muito que o Nova Vida, o nome do curso, ele cumpre o que ele promete. Ali naquele dia, no dia 13 e 14 de junho de 2025, aqui pela Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, eu fiz o meu Nova Vida. E aí, eu me sinto muito ali como a samaritana, que Jesus preparou um momento para se encontrar com ela. E ele prepara o momento para se encontrar com a Thaisa. Ele prepara o momento para dizer que a Thaisa é amada por ele. Que sim, ele sabe que a Thaisa é pecadora, mas que ela pode voltar. E aí ele mostra como que é. Ele vai lá e fala, eu vim por você. E eu me doei gratuitamente para que você pudesse voltar para casa do Pai. Né? E aí ele só me pede uma coisa, que eu acredite, que eu tenha fé. E a partir desse momento vai começando os passos de conversão, né? E aí você fica ali naquele momento pensando assim, será que eu vou dar conta? E aí o que ele faz? Calma aí, é o meu Santo Espírito. E através do meu Santo Espírito é que vai te dar força para que você continue essa caminhada. E no final de tudo isso, ele me entrega para uma comunidade. E ele diz, é aqui que você vai servir e quando você estiver fraca, são essas pessoas que vão te levantar. Então, assim, a gente faz todo esse querigma, esse encontro pessoal com Jesus. E é lindo, né? Uhum. É maravilhoso. E ali naquele encontro, Jesus se mostra para mim plenamente e ele me pergunta, quer me seguir? E eu entrego a minha coroa de rainha que eu tinha, da vida que eu tinha, de que eu solucionava todos os meus problemas. E eu começo a me entregar a esse Deus. E a minha vida mudou totalmente, assim, totalmente. E aí, é isso que me encanta na escola de evangelização. Porque a nossa metodologia, ela vai buscando cada um. Porque assim, Bia, tem gente que você alcança pela pregação. Mas tem gente que você alcança pela animação. E tem gente que não vai lembrar de nada que ele ouviu ali. Mas ele vai ser alcançado pelas músicas que foram tocadas. Então a gente busca tudo isso. E a experiência, é o viver a experiência com Jesus, que é o nosso diferencial. Os cursos são de experiência mesmo, que a gente vai vivendo. Você falou, são 21 cursos. Esses 21 cursos são distribuídos em 3 etapas. Em 3 etapas. E essa primeira etapa, a gente tem também o curso Emaús, que é um curso para que você possa se encontrar com a palavra de Deus, se relacionar com a palavra de Deus. Porque dentro do nosso programa de formação, a gente também tem um curso, que é o Timóteo, que é de segunda etapa, que ele te ensina como memorizar a palavra. Mas o Emaús, ele te ensina como se relacionar com a palavra. Porque primeiro eu preciso me relacionar com Jesus Palavra, para depois eu entender o que está ali. Eu lembro muito fortemente umas coisas que o Padre Adilson falava na missa, né? Que as pessoas não entendem a Bíblia. A pessoa falava, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E ele falava, para você entender, você precisa se relacionar com a palavra. Porque senão você não vai conseguir compreender aquilo que Jesus tem falado ali pra gente, né? E até porque Deus fala com a gente de uma forma muito pessoal, Exato. Né? Eu posso ler uma passagem, Deus falou comigo uma coisa, você lê a mesma, Deus vai falar com você de outra forma. E é isso, eu gosto muito de falar uma coisa. Oração não pode ser um monólogo. Porque se eu só falo com Deus, se eu tô rezando, é quando eu tô falando com Ele. Mas Ele me responde como?
Claro que tem gente que tem dons, né? Bem mais elevados, que Deus fala mesmo ao ouvido. Sim, Mas sim. peles mortais, ele fala através da palavra. Então, se eu tenho a minha palavra e se eu oro com a palavra, quando eu falo, Senhor, fala comigo, ele responde. E assim, depois que eu comecei a viver isso, e eu achava muito bonito, Bia, eu falava assim, quando eu vi os pregadores da Canção Nova, eu falava assim, como que ele consegue relacionar uma palavra a outra? É, Como que ele encontra lá no Antigo Testamento algo que pega aqui no Novo Testamento? Que ele lê a palavra. E eu aprendi isso na escola de evangelização, né? É estudando, é lendo, é se relacionando com Jesus. Inclusive, Bia, posso dizer aqui, né, que no dia 19 e 20 de setembro, aqui na paróquia, nós vamos ministrar o curso Emaús. que dia? 19 e 20 de setembro. Gente, ó, grava aí, viu? 19 e 20 de setembro, em Marcos. Existe uma sequência obrigatória? Não. Existe uma sequência, sabe aquela coisa que a gente fala assim, no mundo perfeito? A gente conseguisse fazer a sequência, ia ser bem bacana. Mas não dá, porque, por exemplo, às vezes a pessoa fez o Nova Vida, que é o primeiro curso, mas ele não conseguiu fazer o Emaús, porque não foi ofertado próximo dele. Ah, entendi. Mas então, assim, você pode fazer diferente. A gente tem curso, que é a História da Salvação, que te ensina que faz você se perceber na história da salvação, né? De Gênesis a Apocalipse, é muito legal. Nós temos curso de cura interior, que é o José o Sonhador. Nós temos cursos que ensinam a evangelizar de porta a porta, que é o Tito. Então, nós que temos esse desejo, né, de evangelizar de porta a porta, a gente tem um curso Tito que ensina como que você evangeliza. Muito legal. E é muito bom, porque quando nós temos missões na Escola de Evangelização Santo André, inclusive no dia 27 agora de julho, a gente vai fazer uma missão lá na Estrutural. Então, toda a Escola de Evangelização de Brasília, que hoje nós somos 35 escolas, né? Então, nós temos mais de 400 membros na Escola de Evangelização, nós vamos estar lá evangelizando. E as pessoas se surpreendem quando tem católicos evangelizando. Aí eles falam, mas vocês são da igreja católica? E a gente fala, somos, né? Mas é, Ano passado, nós tivemos aqui uma evangelização porta a eu porta. me lembro. E a escola de evangelização também deu uma formação antes. E esse ano nós vamos ter de novo uma missão porta a porta aqui na paróquia, que vai ser no dia 17 de outubro. E a Aí, gente... gente, outro evento pra Outro vocês evento. gravarem aí. 17 de outubro. E antes, no dia 14, 15 e 16, a Escola de Evangelização Santo André aqui da paróquia vai estar ministrando um curso, assim, uma formação para evangelizadores. Então é bem legal. Então perde o medo de evangelizar, vem fazer essa formação e vamos de porta em porta anunciar esse Jesus. E ouvir a voz de Deus, né? É muito gostoso. Ave Maria, bom demais. O curso ensina a gente a ficar mais sensível, né? Isso. Pra gente perceber que Deus não fala só através da palavra, Deus não fala só através do irmão. Deus, igual você falou, Deus fala através de uma música, Deus fala através de um acontecimento, alguma coisa até que não deu certo naquele dia, você consegue perceber. Meu Deus, foi um livramento aquele ali, né? Então, ao invés de reclamar, a gente vai agradecer. Meu Deus, aquilo não deu certo o que eu estava planejando, mas foi um livramento, É né? verdade. E é interessante também a gente ver isso, né? É. Parte quando você começa a perceber a presença de Deus em todas as coisas, não só nas coisas que deram certo, mas nos desafios também, quando você começa a perceber a presença de Deus, faz muito sentido em tudo dar graças. É isso mesmo. Se a pessoa chegar na paróquia, pode fazer em qualquer paróquia, né? Eu posso Sim. fazer o curso em qualquer paróquia, não é porque eu sou daqui que eu preciso fazer necessariamente aqui. Exato. Você pode fazer em qualquer paróquia. Então, se eu chego, quero fazer um curso, eu necessariamente preciso fazer o Nova Vida primeiro? Não, você não precisa fazer nova vida. Tá, Você pode, se você ouviu que tem um curso da escola de evangelização, faça. certo. Que você vai ter um encontro muito pessoal com Jesus. Como a gente já falou, né? Os cursos, eles costumam ser divisores de água na vida das pessoas, né? Você tem algum testemunho, não precisa citar nomes, mas você tem algum testemunho forte de alguém que realmente chegou para você e falou, olha, Thaisa, minha vida mudou completamente depois desse curso. É muito interessante isso. Assim, de servos da escola de evangelização, nós temos muitos, né? Tem um casal que eles fizeram nova vida e eles moravam juntos, e aí eles decidem, a partir daquele momento, que eles vão continuar casados, mas aí eles não iam mais ter vida de casal, né? Uhum. Até que eles fizeram toda a preparação para se casar. E aí eles se casam na igreja e entram para a escola de evangelização, né? São evangelizadores. Mas aqui da nossa paróquia, um dia eu ouvi um testemunho, eu conversando com os amigos, e aí uma pessoa falou para mim, a gente estava comentando sobre matrimônio, nós estávamos comentando sobre reconciliação, sobre perdão,
E aí uma pessoa falou para mim assim, tem uma pessoa na minha pastoral que eles estavam se separando, ela não tinha intenção nenhuma de perdoá-lo, a família ia acabar, e aí ela fez nova vida. E quando ela sai do nova vida, ela decide que realmente a vocação dela era o matrimônio e que a família era muito importante. Isso traz uma alegria pra gente tão grande, né? Tão Você grande assim, assim. tô no caminho certo, né? Tô no caminho certo. E aí você percebe que Deus age em mim, mas age abundantemente nos outros também. E tem vários, assim. Tem um que eu gosto muito também, que era uma pessoa que vivia. Ele é homossexual, porque a pessoa é homossexual, né? Mas ele decide, a partir do momento que ele começa a fazer essa vivência dos cursos da escola de evangelização, que ele, a partir de agora, ele ia viver o celibato. Então, assim, ele hoje serve a Deus. Ele não se casou com uma mulher porque ele disse que ele não tem atração por mulher, mas que ele também não queria viver o que é carnal nele. O que ele queria viver era o espiritual. Sim. E ele serve a Deus de uma forma muito bonita. Para mim é um grande exemplo. Um grande testemunho. Um grande testemunho. A gente, você é coordenadora. Hoje assim, eu estou, né, coordenadora arquidiocesana das escolas de evangelização em Brasília. Né? Minha coordenação termina no ano de 2027. Sim. Então hoje eu coordeno as 35 escolas que tem em Brasília. Mas eu faço parte da escola aqui da nossa Vitória. A gente sabe que a vida do líder não é fácil, né? E então eu queria que você contasse pra gente assim, qual é uma das maiores alegrias e os maiores desafios que você enfrenta tendo essa liderança aí, né? Estando nessa liderança. O maior desafio hoje mesmo é trazer a unidade, é fazer com que a gente consiga estar sempre em unidade, juntos, e que a gente fale a mesma linguagem, porque hoje nós temos uma metodologia na escola. E não é algo que foi inventado pela Thaís ou foi inventado por alguém há 10 anos. É algo que há 45 anos funciona. A escola de evangelização hoje está nos 5 continentes, em mais de 70 países. Nós somos mais de 2.000 escolas no mundo. Né? Então, assim, funciona essa forma de evangelizar. Então, hoje, a maior dificuldade que eu tenho como coordenadora, eu vejo que é isso, né? Essa defesa da nossa metodologia. Porque tem sempre um ou outro que diz, e se a gente fizesse assim, né? Porque o ser humano, ele é muito criativo, né? Muito criativo. E a grande alegria é justamente o anunciar. Eu sou muito feliz. Às vezes eu falo para Jesus assim, né? Senhor, eu podia passar minha vida fazendo isso. Só anunciando. Só falando de ti, sabe? Estudando a palavra, estudando os cursos da escola de evangelização, vivenciando, porque para que você possa aplicar, você precisa ter vivido antes. Tem essa prerrogativa, né? Então, para que eu possa pregar no curso da escola de evangelização, eu tenho que ter vivido, experimentado esse curso também, né? Porque a gente só consegue falar daquilo que a gente viveu. Então, eu tenho essa alegria. E saber que nós somos 35 escolas e que todo mundo aplica o Nova Vida da mesma forma. Todo mundo aplica o Emaús da mesma forma, né? O Apolo, que é um curso para pregadores, da mesma forma. Eu vejo a escola de evangelização que caminha com a Igreja Católica Apostólica Romana. Porque a missa que está acontecendo aqui hoje está acontecendo da mesma forma em outros países, né? Então, eu gosto demais. Olha, eu sou muito apaixonada pela escola de evangelização. Até porque foi ela que me trouxe para Jesus. Vocês vivem o terceiro mistério luminoso, né? O chamado a anunciar o reino de Deus, chamado a conversão, né? Você falou aí, deu o exemplo do casal, então um casal, a escola de evangelização, ela é para todo mundo, ela inclusive um casal que vive em segunda união, ele pode participar de qualquer curso. Deve participar de qualquer curso, vem fazer os cursos, porque, como a Bia falou, Jesus de alguma forma vai falar com você e o Senhor tem planos para sua vida, tem planos para sua família. Então, a escola de evangelização é para todas as idades. Nós temos cursos, inclusive, para crianças, que é o Benjamin, que é um Nova Vida todo voltado para criança. Temos cursos para jovens. Hoje, na escola de evangelização, nós temos também a ESA Jovem, né, que não é uma escola à parte, mas assim, os jovens que fazem parte de cada escola, a gente tem atividades que a gente se reúne. Inclusive, os jovens da escola de evangelização, eles estão há 4 anos com uma vigília jovem, que a cada ano aumenta mais o número de jovens. Na primeira vigília foi 250. Na última, que aconteceu aqui na nossa paróquia, inclusive ano passado, nós tivemos
quase 400 jovens participando. E não só da escola de evangelização, mas de Brasília, né? Então, a gente tem a ESA, tem os jovens, tem os idosos, tem os casados, tem os solteiros. Então, assim, a escola de evangelização é para todos, né? E essas escolas, nós somos pequenas comunidades, né? E a gente acaba criando vínculos familiares dentro da evangelização. Eu falo muito disso hoje aqui na minha escola. Membros da escola são nossos padrinhos de casamento. Os membros da escola são os padrinhos do nosso José. Uma né? família. Uma família. A gente ganhou, eu ganhei uma família na escola de evangelização. Que bom. Vem fazer parte dessa família. Vem, se você tá sentindo aí, ó, órfão, vem pra nós. Isso mesmo. Por falar em orfandade, nós vamos falar dos tempos difíceis, né? A própria palavra de Deus diz que os corações com o tempo iriam esfriar, né? E a gente pensou que a pandemia fosse converter, né, a gente, tocar nosso coração, nos tornar pessoas melhores, mas a gente percebe que nem, né, não está sendo bem assim. Nesses tempos atuais, de corações frios e muito desafio para a evangelização, né? O que que você, como que a ESA adapta? Como que essa adaptação? A gente, para a escola de evangelização, de fato, foi um baque. Por quê? Porque nós aplicamos cursos. Então, a nossa evangelização é aquela de próxima, né? Então, nós fomos um dos movimentos que demorou mais para retomar as atividades, né? Mas o que a gente fez? A gente foi pro online. E aí Mas vocês conseguiram? A gente foi pro online. Primeiro a gente foi pro online com o nosso povo. A gente falou, a gente tem que trazer nossa gente para eles perceberem que a gente tá junto. E aí a gente fez um projeto que se chamou Projeto da Bar. E era onde nós, escola de evangelização, nós rezávamos juntos com a palavra. Então, cada semana, uma escola de uma cidade, de um local do Brasil ficava responsável por levar a palavra para todos nós. Então, foi muito legal, porque a gente continuou ali junto, venerando a palavra, estudando a palavra, né? Fora isso, lá no México, nosso fundador, lá no escritório internacional, eles começaram a fazer alguns cursos online também, para que pudesse alcançar as pessoas, né? E aí eles continuam com alguns cursos online, adaptaram esses cursos, né? Não os cursos do nosso programa de formação. A gente até teve um Nova Vida Online, mas eles criaram uma outra forma de evangelizar também, através do online. Então, isso para que a gente não pudesse se perder, porque muita gente esfriou, né? E hoje eu percebo que hoje tem sido mais difícil alcançar as pessoas para que elas possam vir do que era antes. Teve gente que não retornou. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje tem gente assistindo missa online. E eu digo, se você é um desses, volta pro presencial. Vem experimentar Jesus Eucarístico. Ele é a nossa força, ele é a nossa salvação. Thaisa, para aquela pessoa que está sentindo seu coração arder, né? Não tá, porque é tão bom ouvir falar de Deus, né? Que a gente sente o coração da gente arder. Para aquelas pessoas que têm sentido o coração arder, ouvindo você falar, qual o primeiro passo que ela tem que dar? Porque assim, não é toda a paróquia que tem a ESA, né? Então, qual é o primeiro passo? Onde ela vai procurar, onde está acontecendo Nova Vida ou qualquer outro curso que ela tenha se interessado? Então, e aí eu convido vocês para acessarem, né, o Instagram da ESA Brasília, digita lá ESA Brasília e nós temos um Instagram. Lá você pode falar com a gente no direct, perguntar onde tem uma escola de evangelização mais próxima da sua casa. E eu vou te dizer, ó, na Ceilândia tem 9 a 10 escolas. Nós temos escola no Itapuã, nós temos escola em Planaltina, nós temos escola na Asa Sul, no Guará. Então, vai ter uma escola perto de você, né? Aqui no Vicente Pires nós temos 2, né? Então, assim, vai ter uma escola perto de você. Entre em contato com a gente, porque fica mais fácil para a gente conversar, né? E lá no nosso Instagram, a gente também divulga os cursos da Escola de Evangelização. Então, o primeiro passo para vir fazer parte da família ESA, né? Da família ESA Brasília, é justamente esse. Precisa fazer um curso. Qualquer curso da Escola de Evangelização. Então, procure uma escola de evangelização, faça o curso e venha caminhar conosco. Ótimo. Thaisa, qual mensagem de esperança você daria para uma pessoa que hoje está desesperançada? Olha, a primeira coisa que eu diria, volta para Jesus. A gente tem uma triste ideia de que a gente precisa deixar de pecar para vir para a igreja. Não. Que aqui estão os perfeitos, né? Não.
eu preciso sair da escuridão para vir para a luz. Não, você precisa deixar a luz de Cristo entrar para que a escuridão que está em você, ela saia. Então, o primeiro passo é, eu preciso me aproximar de Jesus para eu deixar de pecar. Então, de alguma forma, a nossa igreja, eu tô aqui falando da escola de evangelização, mas a nossa igreja é cheia de carismas. Então, se você vai se identificar com algum, não me identifico com a escola de evangelização. Aqui na paróquia ou em qualquer outra igreja, você vai ter algum movimento que você vai se identificar. Então, se aproxima de Jesus. Uma vez que você se aproxime de Jesus, se relacione com Jesus, né? E aí, quando você começa a se relacionar com ele, as coisas vão mudando, o seu modo de ver a vida vai mudando, o jeito com que você encara os desafios que você enfrenta vão mudando. Eu costumo dizer que a Thaisa de 11 anos atrás, ano passado a gente viveu um desafio muito grande, né? Eu tive uma gestação de alto risco, depois a gente ficou 80 dias com o nosso bebê na UTI. E eu digo o seguinte, a Thaisa de 11 anos atrás não teria sobrevivido a esses 80 dias. Entendi. Essa Thaisa que se encontrou com Jesus, que confia nele, que sabe que ele tem o melhor, pôde viver de uma forma diferente. Não que eu não sofri. E eu não gosto de dizer que foi sofrimento, foi desafiador. Mas eu sabia que tinha um Deus com a gente. E ele foi se mostrando em cada momento, sabe, Bia? Tem coisas que foram acontecendo com a gente sempre na hora da misericórdia. E aí você via, né? Eu falava muito pro Ramon. O amor de Deus me constrange. Porque ele demonstra o amor dele por nós. Então, se você tá desesperançado, a esperança vem de Jesus. Então, vem para a igreja, vem para perto de Jesus, volta a ler a palavra, né? Pega uma Bíblia. Eu sei que você tem uma Bíblia na sua casa. Então, começa a conversar com Jesus através da palavra. E aí, as coisas vão acontecendo. Eu não tô te dizendo que não vai ter mais sofrimento. Mas eu estou te dizendo que a forma que a gente lida com o sofrimento é diferente quando a gente tem Jesus. Quando a gente passa em algumas situações desafiadoras, assim, como você passou, quando a gente está meio enfraquecido na fé, a gente fica querendo desesperar, né? Mas aí tudo passa. Depois que tudo passou, aí você pensa, meu Deus, não precisava daquilo, né? Não precisava daquele desespero. Deus já estava preparando tudo. Deus já estava preparando tudo para que tudo desse certo. Pode não dar certo da forma como eu gostaria, mas que tudo vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Porque tudo que Deus faz é bom, né? E assim, Bia, muito importante, por que eu falo bem para a igreja? Porque tem momentos na tua vida e na tua história que são tão difíceis que talvez você não consiga rezar. Mas aqui você vai ter pessoas que vão te sustentar. De fato, aquela passagem que Moisés, quando Moisés está orando e Arão e Hur fica segurando os braços dele. Enquanto Arão e Hur estão segurando os braços de Moisés, o exército lá, né, do povo de Deus vai vencendo a batalha. Isso é verdade, porque quando nós estávamos ali na UTI, a Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, a Escola de Evangelização Santo André foram Hur e Arão na nossa vida, né? A nossa paróquia nos abraçou nosso desafio, a nossa dor, e oravam por nós, fizeram corrente de oração. E a gente sabia, a gente sentia que essa força vinha dessa família, né? E a ESA Brasília também, a ESA Brasil rezou por nós. Então, gente, é isso. Na nossa debilidade, quando a gente está em comunidade, é onde vem a força. O Senhor traz essas pessoas para nos fortalecer. Então, vem, encontra uma comunidade para você servir, para te fortalecer também. Isso. Porque a gente vê testemunhos e o testemunho, ele arrasta, né? Eu quero te agradecer muito, mas antes de despedir, a gente já está no finalzinho, infelizmente, eu queria fazer um pedido para você que não estava no nosso script. Tá. Mas, gente, quando a gente vai começar o nosso programa, a gente sempre faz uma oração, né? E antes aqui de começar nosso bate-papo, a Thaisa fez uma oração muito bonita. E aí eu queria pedir para você fazer uma oração, principalmente, Deus falou muito no meu coração hoje sobre esperança. Então, principalmente para aquelas pessoas que hoje não tá sem esperança nenhuma no coração, assim, vivendo situações que só pela misericórdia mesmo. Eu queria que você fizesse uma oração. Você aceita esse desafio? Aceito sim. Então, que a gente possa agora. Eu não sei que dia você vai ouvir isso, eu não sei onde o Senhor vai te alcançar, mas o Senhor busca de todas as formas te encontrar, porque você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus.
O Senhor tem te buscado em todas as coisas. O Senhor tem se apresentado através de irmãos, através de sinais. E talvez você ainda não tinha escutado esse sinal. Mas hoje o Senhor, através desse podcast, Ele quer te dizer que te ama. E o Senhor quer dizer que a mão poderosa dele está sobre a tua vida, sobre a tua história. Sobre tudo aquilo que hoje para você é desesperança. Sobre tudo aquilo que você vê e que você não consegue ver uma solução. O Senhor hoje coloca diante de você a solução. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor pede que você retorne. E Ele pede que você retorne para que Ele possa conduzir a tua história e a tua vida. Porque embora por muito tempo você achasse que você consegue fazer as coisas sozinho, agora você está cansado. E o Senhor te chama. Vinde a mim todos os que estão cansados. E eu vou ajudar a carregar o fardo. E o Senhor deseja estar com você. Existe uma história bem antiga que se chama Pegadas na Areia. E é quando a pessoa acredita que nos momentos mais difíceis da vida dela, ela caminhava sozinha. Porque ele vai olhando ali naquelas pegadas na areia que só havia um par de pegadas. E o Senhor diz para ela, nos momentos mais difíceis eu te carreguei nos braços. E o Senhor deseja hoje te carregar nos braços, mas você precisa permitir que Ele faça, porque o Senhor não invade. O Senhor, Ele vai onde Ele é convidado, e Ele deseja ser convidado. Então, nesse momento agora, eu peço que você coloque a mão no seu coração, e que você possa convidar o Senhor a entrar na tua vida, na tua história. Vai apresentando para Jesus agora esse teu problema, essa tua tristeza, essa depressão. Vai apresentando para Jesus esse luto que não termina. Vai apresentando para Jesus essas dívidas. Vai apresentando para Jesus essa enfermidade. E vai dizendo para Ele, eu te convido, Senhor Jesus, a reinar sobre essa dificuldade. Eu te convido ao Senhor reinar sobre as minhas preocupações, diante da minha desesperança, Senhor Jesus. E o Senhor promete que Ele vai te conduzir. Então volta para Jesus. Vem para Jesus. E eu peço agora, Senhor Jesus, que a tua mão poderosa possa cair sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre esse jovem, sobre essa criança. Que a tua mão poderosa, Senhor Jesus, possa trazer esperança. Que a tua misericórdia, Senhor Jesus, possa alcançar essa família agora, esse matrimônio, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer uma porção redobrada do teu amor, para que essa pessoa, para que essa família possa retornar a ti, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor encontra essa família, essa pessoa, esse homem, essa mulher agora. E você que está ouvindo, toma posse. Toma posse da misericórdia de Deus sobre você. Nesse momento, eu não sei onde você está, mas o Senhor deseja te alcançar. E para isso basta que você diga sim, Senhor, eu creio. Eu creio em Ti, Senhor, e eu creio que a minha salvação vem através de Ti, Senhor Jesus. E é o Senhor que derruba todas as muralhas. Tudo aquilo que foi velho vai ser feito novo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome de Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thaisa, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Abençoe a Escola de Evangelização Santo André. Abençoe o caminhar de vocês e que mais almas, mais corações sejam tocados. Amém. Obrigada, viu? Por tudo. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente.